Bem, pessoal, meu nome é Ronald e a gente vai resolver alguns exercícios sobre o conteúdo de radicais, certo? Essa videoaula vai ser uma revisão de tudo que foi visto anteriormente. Então, a primeira questão diz o seguinte: todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos reais. Então, calcule o valor de x. Então, a gente tem a letra A, raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. A letra B, a gente tem menos a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos, né? Aí a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então a gente vai ficar menos com menos, mais, né? Então vai dar igual a 2. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá igual a menos 8. A letra C, a raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. A letra D é a raiz quinta de menos 32, é igual a menos 2, pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá igual a menos 32. A letra E, a raiz quadrada de 100, é igual a 10, pois 10 vezes 10 é igual a 100. A letra F, raiz quadrada de 121, é igual a 11, pois 11 vezes 11 dá igual a 121. E a letra G é a raiz cúbica de menos 1, que é igual a menos 1, pois menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá igual a menos 1. Agora a segunda questão, qual o valor de cada uma das expressões? Então a gente tem a letra A, a raiz quadrada de 7 ao quadrado, né? Então, relembrando, né, as propriedades, quando o índice é igual ao expoente do radicando, o valor, né, o valor do radicando vai ser o próprio radicando, no caso 7. Né? Então, a letra B, a gente tem a raiz cúbica de 10 elevado a 3. Então, se a gente observar o índice, está sendo igual ao expoente. Logo, a resposta vai ser o próprio radicando, igual a 10. A letra C, a gente tem a raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, o índice e o expoente do radicando são iguais. Logo, a resposta é o próprio radicando, que é igual a 3. A letra D, a gente tem a raiz quinta de 2 elevado a 5. A gente tem o índice igual ao expoente do radicando, logo a resposta é o próprio radicando igual a 2. A gente tem a letra E, a raiz sexta de 2 elevado a sexta. Então, o índice e o expoente também são iguais, logo a resposta é o próprio radicando, que é igual a 2a. A letra F é a raiz sétima de x mais 3 elevado a 7. O expoente e o índice são iguais, logo a resposta é x mais 3, onde x pertence aos reais positivos. A terceira questão agora. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo número, diferente de zero, simplifique os radicais. Então, a gente também lembrando uma das propriedades que foi visto, a gente pode dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, a letra A, a gente tem a raiz 20 de 2 elevado a 5. A gente tem um índice 20 e o expoente 5. Qual é o número que divide 20 e 5 ao mesmo tempo? É o 5. Então, a gente vai dividir o 20 por 5 e o 5 por 5. Daí, a gente chega na resposta da raiz quarta de 2. A letra B vai ser a raiz 12 de 2 elevado a 6. Então, a gente tem 12 expoente 6. Qual é o maior número que divide 12 e 6 ao mesmo tempo? É o próprio 6. Então, vai ficar 12 dividido por 6, que dá 2, e 6 dividido por 6, que dá 1. Daí, a gente chega no resultado raiz quadrada de 2. A letra C, a gente tem a raiz sexta de 10 elevado a 4. Então, qual é o número que divide 6 e 4 ao mesmo tempo? É o 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2 dá 3, o índice 3, e 4 dividido por 2 dá 2, o índice 2. Então, dá igual a raiz cúbica de 10 elevado a 2. A letra D é a raiz de 25 de x que multiplica isso elevado a 10. Então, qual é o número que divide 25 e 10 ao mesmo tempo? O maior número é o 5.
Se a gente dividir 25 por 5, vai dar o índice 5. E 10 dividido por 5 dá 2, o expoente 2. Então, vai dar igual a raiz quinta de x, que multiplica y, elevado a 2. Agora, a quarta questão, escreva sobre a forma de uma única raiz. Então, pessoal, a gente tem um radical duplo que transformar em um só radical, né? Lembrando também das propriedades, quando a gente tem um radical duplo, a gente multiplica os índices para transformar em um só radical. Então, a letra A, a gente tem raiz quadrada da raiz quinta de x. Daí, a gente multiplica os índices. 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, vai ficar a raiz décima de x. A letra B, a gente tem a raiz quadrada da raiz quadrada de 6. Então, os índices são 2. Então, a gente multiplica 2 por 2, 4. Então, a gente obtém raiz quarta de 6. A letra C, a gente tem a raiz quarta, raiz cúbica de A. Então, os índices são 4 e 3. A gente multiplica 4 vezes 3 dá 12. Daí dá igual a raiz 12 de A. E a letra D, a gente tem 3 radicais. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada de 2. Todos os índices são 2, né? Quando o índice não aparece, é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 2. Daí, a gente obtém a raiz oitava de 2. A quinta questão, escreva como um produto de radicais. A letra A, a gente tem a raiz quadrada de 10 vezes 8. A gente também viu que uma das propriedades, né, quando a gente tem um produto dentro de um radical, a gente pode separar em um produto de radicais. Então, a letra A, a gente fica com raiz de 10, raiz quadrada de 10, que multiplica a raiz quadrada de 8. A letra B, a gente tem a raiz cúbica de x ao quadrado, que multiplica y. Então, a gente separa ficando com a raiz cúbica de x ao quadrado, e multiplica a raiz cúbica de y. A letra C, a gente tem a raiz quarta de 25, que multiplica x, que multiplica y. A gente tem um produto aí de 3 elementos. Então, a gente vai separar em um produto de 3 radicais. Então, a gente fica com a raiz quarta de 25, que multiplica a raiz quarta de x, que multiplica a raiz quarta de y. A letra D, a gente tem a raiz sexta de 8 elevado a 2, que multiplica 5. Então, a gente fica com a raiz sexta de 8 elevado a 2, que multiplica a raiz sexta de 5. A sexta questão, transforme em um quociente de radicais cada uma das expressões. A letra A, a gente tem a raiz quadrada de 11 sobre 6. Então, quando a gente tem uma divisão dentro do radical, a gente pode dividir em uma divisão de radicais, né? Então, a gente fica com a raiz quadrada de 11 dividido pela raiz quadrada de 6. A letra B, a gente tem a raiz cúbica de 7 sobre 5. Então, a gente obtém a raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 5. A letra C, a gente tem a raiz sexta de 2 sobre 13. Então, a gente vai ficar com a raiz sexta de 2 dividido pela raiz sexta de 13. E a letra D, a raiz sétima de 4 sobre 5. Aí a gente obtém a raiz sétima de 4 dividido pela raiz sétima de 5. A sétima questão, nas expressões seguintes, introduza o fator externo no radicando. Então, a gente tem a letra A, 2 que multiplica a raiz quadrada de 5. Então, a gente viu que, para a gente inserir o fator externo dentro de um radical, ele vai multiplicando o número que está dentro do radical, e só que o expoente dele é igual ao índice da raiz. Então, como a gente pode observar, ó, o 2 ele vai para dentro do radicando, multiplicando 5, e o expoente do 2 é igual ao índice da raiz, que é a raiz quadrada. Então, a gente fica com a raiz quadrada de 5 que multiplica 2 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 5 que multiplica 4, que é igual a raiz quadrada de 20. A letra B, a gente tem 10, que multiplica a raiz cúbica de 2. Então, 10 ele vai entrar para dentro da raiz com o expoente 3, pois o índice do radicando, o índice do radical, ele é 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2, que multiplica 10 ao cubo.
Então, a gente vai ficar com a raiz cúbica de 2 que multiplica 10 ao cubo é 1.000. É 10 vezes 10 vezes 10. E 1.000 vezes 2 é 2.000. Então, a gente obtém a raiz cúbica de 2.000. E a letra C, a gente tem 2A que multiplica a raiz quadrada de B. Então, a gente tem dois elementos, né, o 2 e o A, multiplicando o radicando. Então, esses dois elementos eles entram para dentro do radicando com o mesmo expoente. Então, vai ficar a raiz quadrada de B, que multiplica 2 elevado a 2, que multiplica A elevado a 2. Então, dá igual a 4, que multiplica A ao quadrado, que multiplica B. A letra D, a gente tem a raiz cúbica, aí x, que multiplica a raiz cúbica de x ao cubo. Então, a gente vai inserir o x para dentro do radicando. Então, o x ele vai com o expoente 3. Então, a gente fica com a raiz cúbica da raiz cúbica de x elevado a 3, que multiplica o x elevado a 3. Então, a gente tem aqui o radicando duplo, né, onde o índice é 3 e 3. A gente vai multiplicar o índice, ficando com a raiz nona. E x elevado a 3 vezes x elevado a 3 é multiplicação do potência da mesma base. Repete a base e estamos no expoente. Logo, a gente vai ficar com x elevado a 6. Aí a resposta é raiz nona de x elevado a 6. Para o Gabriel, vai dar continuidade. Então, pessoal, dando continuidade, a gente agora vai trabalhar com expressões, certo? A primeira questão diz o seguinte: calcule a raiz quadrada de 25 mais a raiz cúbica de 27 mais a raiz quarta de 81. Né? A raiz quadrada de 25 é 5, né? A gente fatorando. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Né? 25 é 5 ao quadrado, certo? Tá aqui, ó. Vamos fatorar essa outra aqui, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. 27 é 3 ao cubo, certo? Tá aqui, ó. Raiz quarta de 81, vamos fatorar aqui. 81 dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. 81 é 3 à quarta. 25 é 5 ao quadrado. Né? A gente pode cancelar, como o Ronald já explicou. Né? Vai ficar apenas o radicando. Aqui, a raiz cúbica de 27 vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo. Né? 27 é 3 ao cubo. A gente vai cancelar também, ficando apenas o radicando. E aqui, da mesma forma, né, 81 vai ficar 3 à quarta, vai cancelar, né, e vai ficar apenas o radicando, certo? Então vai ficar 5, 3 e 3, né? 5 e 3, 8 com 3, 11. Próximo item. Raiz quadrada de 64, mais a raiz cúbica de menos 64, mais a raiz sexta de 64. Né? 64, vamos falar de 64. Então, 64 dividido por 2 dá 32, né? 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1, certo? Então, 64, eu posso escrever da seguinte forma, né? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. Menos 64. A gente já fez o 64, né? A mesma ideia, fatorou aqui, né? 64 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, né? Eu peguei de 3 em 3, pois o índice é 3, né? Só que é menos 64, então menos, a gente utiliza essa ideia, né? Menos 64, então vai ficar menos 2 ao cubo vezes, menos 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, né? Então menos 64 fatorado é menos 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, certo? Então tá aqui, ó. Essa última aqui, raiz sexta de 64, a gente já viu que aqui é 2 elevado a sexta, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta, aqui vai ficar apenas o radicando. Né? Então, aqui a gente pode separar, né, como o Ronald já explicou. A gente vai ficar com raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, mas aqui a gente vai separar. Né? A gente vai separar. Então, vai ficar raiz cúbica de menos 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Eu separei aqui, eu posso fazer isso pela propriedade. Mas aqui a gente vai cancelar, vai ficar apenas o 2, certo? Aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai cancelar, vai ficar apenas o radicando. Aqui vai ficar menos 2, né? Eu vou cancelar mais uma vez, vai ficar apenas o radicando. O radicando agora é menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes aqui, a mesma ideia, vai cancelar, vai ficar apenas o radicando. Então, menos 2 vezes 2, mais o 2 daqui. Fazendo essas continhas, né? Aqui vai a 8, né? Aqui vai a menos 4, e aqui 2, que vai totalizar 6, né? 8 menos 4, 4, mais 2, 6.
Dando continuidade, vamos efetuar a seguinte expressão. 3 raiz quadrada de 5 mais raiz de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. A gente pode só colocar em evidência, né? A gente pode imaginar o seguinte, ó, tem 3 raiz de 5, e aqui uma raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5, né? Menos 6 raiz de 5 dá o quê? Menos 2 raiz de 5, né? Efetua, né? 3 com 1, 4, menos 6 dá menos 2, né? Então vai ficar menos 2 raiz de 5, certo? Aqui, perceba, não tem os radicais, né, os radicandos iguais. Então a gente precisa fatorar. 50 dividido por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. 50 pode ser escrito como 2 vezes 5 ao quadrado, tá aqui. 18 eu vou fatorar, então 18 dividido por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. 18 pode escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. Vou escrever assim também. Menos o 8, né, é 2 ao cubo, né, a gente fatorou 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. 8 é 2 ao cubo. Tá aqui, né, que pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2, né. Enfim, aqui a gente vai separar mais uma vez, né, vou ficar com raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, que a gente sabe que vai cancelar, né, vai ficar só radicando, mais raiz de 2, né, daqui, ó, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, né, que também vai ficar só radicando, certo? E menos, né, raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado, né? Tá aqui, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2 ao quadrado. Pronto. Aqui vai ficar, esse 5 vai ficar só o 5, então vai ficar 5 raiz de 2, certo? Aqui vai ficar 3 raiz de 2, né? Porque a gente vai cancelar, vai ficar apenas o radicando. Menos 2 raiz de 2, que é a última parcela aqui, né? Vai cancelar, vai ficar menos 2 raiz de 2. Esse carinha aqui vai sair, vamos dizer assim. Que vai totalizar, né, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 8 raiz de 2, né, 8 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Terceira questão, vamos trabalhar aqui a ideia da distributividade. Né? Então, tenho aqui essa expressão, né, 3 raiz quadrada de 2 menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 3. Então, a gente precisa pegar esse termo e multiplicar com esses dois, e depois esse termo multiplicar com esses dois. Então, 3 raiz de 2, esse primeiro termo com esse, vai ficar 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, né? Que vai dar 3 raiz de 4. 3 raiz de 2 vezes 3 vai dar o quê? 3 raiz de 2 vezes 3, que vai dar 9, né? 3 vezes 3, 9 raiz de 2. Aqui vai ficar menos 2, agora esse termo, né? Menos 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar o quê? Menos 2 raiz de 2, né? E aqui vai ficar menos 2 vezes 3 dá o quê? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, né? Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui a gente vai efetuar. Perceber esse 6. Isso aqui é 6, né? 2 vezes 3 vezes 2, 6. Né? E aqui também é menos 6. Né? Então a gente já pode fazer a continha. Né? 6 menos 6 dá 0. Então descancela. Aí eu vou ficar com 9 raiz de 2. 9 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2. Né? Então isso aqui vai ficar o quê? 7 raiz quadrada de 2. Agora, para a gente finalizar, vamos trabalhar a ideia da divisão, né? Perceba aqui, ó, não vai ter como a gente dividir direto, então a gente precisa simplificar isso aqui, né? Fatorar. Então, raiz quadrada de 18 a gente já fez, né? Então, já vou utilizar aqui mais direto. 18 eu posso escrever como 9 vezes 2, né? Aqui, e vai ficar raiz quadrada, né? 9 aqui é 3 ao quadrado vezes 2, aqui no radicando. Beleza? Esse 3 sai para fora, vai ficar 3 raiz de 2. Ok? Então, 18 é 3 raiz de 2. 3 raiz quadrada de 2. A raiz de 98, raiz quadrada de 98, fatorando, 98 por 2 dá 49, 49 por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1. Então, a raiz quadrada de 98 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. Aqui a fatoração. Que vai ficar 7 raiz de 2. Né? Okay. Raiz de 200, né? Eu posso escrever já diretamente. Né? Eu sei que 200 é 100 vezes 2, porque eu sei a raiz quadrada de 100, né? Que é 10. Então, vai ficar 10 raiz de 2. Certo? E aqui não tem o que fazer, né? Porque já está simplificado. Raiz de 8 a gente já viu, né? Anteriormente, que é 2 raiz de 2. Então, a expressão vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2, tá aqui, ó, raiz de 18, mais 7 raiz de 2, aqui o raiz quadrada de 98, e raiz de 200, né, raiz quadrada de 200, que é 10 raiz de 2, tá aqui. Dividido por 2 raiz de 2, mais, aqui, raiz de 8, é 2 raiz de 2, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 3 raiz de 2, mais 7 raiz de 2, 10 raiz de 2,
R$ 10 de 2 mais R$ 10 de 2, R$ 20 de 2. E aqui, no denominador, vai ficar R$ 2 de 2 mais R$ 2 de 2, que vai dar R$ 4 de 2. Aqui eu posso simplificar, então vai ficar 20 sobre 4, 20 dividido por 4 é 5, certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui as nossas aulas, certo? Foram 4 vídeos sobre o assunto de radicais. Nosso objetivo aqui era contribuir, né, com a aprendizado de vocês e também com a nossa formação docente. A gente agradece por vocês assistirem às nossas aulas, certo? Agradecemos também, né, eu e o Ronald agradecem a atenção da professora Gardene, né, e também o apoio dela. No mais é isso, a gente agradece, fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade.